1 Samuel, capítulo 16, um momento histórico e extremamente importante para a história de Israel. Israel tinha uma concepção de ter um líder diferenciado. E veio a época dos juízes, e os juízes julgavam o povo e trabalhavam pelo povo. Mas o povo começou a achar que os povos ao redor de Israel tinham reis. 1 Samuel 16. E como eles tinham reis, e havia uma monarquia ao redor de Israel, eles começaram a querer ter um rei. Eu também quero ter rei. Nós também queremos ter rei. Nós não queremos mais juízes. E aí você sabe que sempre tem aquelas desculpas, né? Porque os juízes não vão para a batalha como o rei vai. Mentira, o rei não vai para a batalha. O rei manda os generais para a batalha. Mas o juiz não vai na peleja como a gente, o rei vai. E começou tanto um clamor, que Samuel, então, tem um momento difícil dele, pessoal, e ele coloca isso diante de Deus, e Deus fala para ele: por que você está triste? Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Eu sou o rei de Israel, eu sou o Senhor da história. E quando você fica triste, você não deveria ficar, porque eu que deveria estar triste com tudo isso. Mas eles vão aprender a história. Então, até o capítulo 15 de 1 Samuel, você tem toda uma história de haver uma transição do período de juízes para a monarquia. Então se destaca Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Saul é apontado na multidão, ele era mais alto do que os demais, era mais forte, mais bonito. Alguns diziam que ele era ruivo como Davi, que era belo. E ele se destaca na multidão, então escolhem a Saul como o novo rei de Israel. E Saul, então, que tecnicamente deveria ser a pessoa que caminha com o povo, que ajuda o povo, que auxilia o povo, não faz nada disso. Saul se transformou num líder carismático, em um tirano, em um déspota, uma pessoa que usurpava a sua própria posição. Então, no capítulo 16 de Samuel, de 1 Samuel, é um divisor de águas, porque Deus começa a avisar a Saul que Saul não estava no caminho correto, e que se ele continuasse assim, Deus iria levantar um novo rei para ele mesmo, para a nação de Israel. E você vê o capítulo 15, um capítulo extremamente tenso e complicado. Às vezes até nós olharmos hoje, século 21, e fazermos a leitura do capítulo 15 de 1 Samuel, pode ser uma leitura um pouco desgastante, complicada para a gente. Há uma batalha, há um conflito, morte, toda guerra é absurda e é imbecil. Toda guerra é imbecil. Mas nesse momento Deus tinha um propósito de transformar a situação, o contexto que a nação de Israel vivia. E eu creio que por causa de muitas coisas também hoje Israel continua vivendo o conflito com a Palestina, o conflito com os povos muçulmanos, e o conflito permanece. Mas nesse momento, no capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá uma ordem a Saul, para que ele cumprisse essa ordem à risca. Mas Saul, ele olha para os bens materiais, olha para a possibilidade de status, olha para a possibilidade de ganhar fama, e ele acaba cedendo à vaidade, ao desejo dele ser independente, de agir no seu próprio entendimento, na sua própria força. Então, nesse momento, Deus decide: eu cansei.
E é isso que a gente vê no capítulo 16. Esse texto é o grande momento dessa divisão de águas que eu falei. A partir daqui, Deus disse: eu não vou mais trabalhar com Saul. A partir de agora, eu vou começar a usar a Davi para ser um novo rei sobre a nação de Israel. E assim a gente começa então a pensar nesse momento sobre algumas coisas que nós precisamos realmente tomar posição e largarmos isso para trás. Nós estamos falando sobre enfrentando obstáculos, e nós temos muitos obstáculos a enfrentar a cada dia. Deus certamente quer nos usar, mas não é porque Deus quer usar a mim e a você que nós vamos estar assim, como a gente fala na Espanha, no mundo da glomina, né? Ou no mundo da fantasia, a gente fala no Brasil, né? Que a gente não vai ter problema e não vamos enfrentar obstáculos. Pelo contrário, quanto mais Deus quer nos usar, mais obstáculos nós vamos enfrentar. Deus quer usar a mim e a você porque Ele tem um propósito. E nesse propósito Ele quer usar cada um de nós como corpo de Cristo. Cada um de nós é importante dentro desse corpo. E eu acho que é interessante essa figura de linguagem que Paulo fala do corpo de Cristo, porque um ele fala que é mão, outro é pé, outro é orelha, outro é boca, outro é nariz, outro é olho, mas todos somos o corpo de Cristo Jesus. E se percebemos, cada um desses órgãos é importante no corpo de Cristo. Então, a sua presença, a sua participação, a minha presença, a minha participação é extremamente importante dentro desse corpo que é o corpo de Cristo Jesus. Mas interessante nesse momento que a partir desse momento histórico do capítulo 16 de 1 Samuel, Deus começa a tomar uma série de novas medidas. E aquilo que havia com Saul se apaga. Se apagam. E Saul entra num momento de crise muito grande. Você pode continuar lendo depois do texto em casa. Saul começa a ser atormentado por espíritos malignos. Ele entra em angústia, em depressão, em desespero, porque sabe que ele perdeu a bênção e se afastou do Senhor. E eu queria falar justamente nesse contexto, um pouco para nós, nessa noite, sobre esse contexto dos obstáculos que às vezes vêm para tentar afastar a mim e a você do propósito de Deus. E muitas vezes eles conseguem realmente nos afastar do propósito de Deus e nos afastar da graça de Deus. Mas Deus quer que eu e você estejamos no centro da sua vontade. Estejamos vivendo aquilo que Ele tem de melhor para mim e para você. Mas não podemos ser inocentes. Não podemos achar que, porque eu vou viver no centro da vontade do Senhor, porque eu quero fazer o melhor para o Senhor, não haverão obstáculos, não haverão inimigos, não haverão problemas que estarão acontecendo na nossa frente. Samuel havia tomado essa decisão de não se envolver mais. Tá bom, então vocês querem um rei, então toma o seu rei agora, fique com o rei Saul e eu vou me retirar. E você vê no versículo 10 que nós lemos, né? Ele vai para Ramá, ele resolve se retirar da vida pública. Mas Deus tinha um propósito ainda na vida de Samuel. Eu quero que você unja outro rei, porque este já não está mais atuando corretamente. Abrindo um parênteses aqui, eu fico pensando se isso funcionasse nos dias de hoje, né? Quantos presidentes nós teríamos no Brasil que seriam cancelados, né? Talvez seria uma boa ideia, né? Vamos olhar para isso, né? Quem sabe seria uma grande ideia, né, Sagado? Mudar essa situação política do nosso país. Mas pensando aqui, voltando para o texto, Samuel, então, ele parte para Belém com esse intuito de fazer essa mudança e ungir a Davi como novo rei. É interessante esse momento porque Davi, nós vimos no texto, você já deve ter ouvido vários sermões a respeito desse texto, Davi não é valorizado nem pela sua própria casa.
Você vê que Jessé faz o culto, faz o sacrifício, recebe o grande juiz Samuel na sua casa. Os anciãos, com medo, vão até a porta da cidade e perguntaram: Samuel, sua vinda é de bem? É de paz ou não é de paz? Como é que é o negócio aí, né? E Jessé não lembra de chamar Davi para participar do momento de celebração, de sacrifício, de santificação na casa dele, como pai, com seus filhos, diante do grande profeta Samuel. Fica um adendo aqui para nós entendermos que, às vezes, a sociedade, as pessoas ao nosso redor, não vão dar valor a mim e a você. E a gente começa a achar que realmente nós não temos valor algum. Mas Deus não olha a aparência, não é isso que nós lemos aqui? Quando Samuel se levanta para ungir o primeiro filho, então, de Jessé, certamente é esse, né? Um cara grandão, bonitão, que nem Saul, né? Um cara fortão, vai ser esse o novo rei. E Deus falou assim: senta aí, Samuel, senta de novo, porque o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Eu não me preocupo e eu não fico assim impactado pela aparência humana. E aqui fica o adendo para mim e para você, que às vezes nós nos desqualificamos, nos diminuímos e achamos que nós não temos qualidades, nós não temos, né, nenhuma ação especial, então Deus vai me usar? Imagina! E não é verdade. Primeiro tabu quebrado, Deus manda buscar a Davi, que estava fora de casa, cuidando do rebanho, longe de casa. Davi não está aqui no quintal, entendeu? A gente olha o texto e a gente pensa assim: Davi, então manda buscar Davi. E ele diz: nós não vamos sentar à mesa e comer antes que Davi chegue. Então você pensa: Davi deve estar ali na esquina, né? Está cuidando do rebanho ali, no próximo riachinho que tem ali, dobrando a esquina, né? Está pertinho. Não, Davi está longe. Então você vai buscar, enquanto Davi não chegar, a gente não vai comer não. Isso mostra para a gente que Deus tem um propósito de usar a mim e a você. É uma ação especial que Deus quer usar a mim e a você, porque Ele tem propósitos especiais a serem realizados através de mim e de você. Não que somos melhores, nós não somos melhores do que ninguém, mas Deus quer usar a minha vida, o meu talento, a sua vida, o seu talento, para transformar vidas, para fazer a sua vontade, para realizar mudanças. E aí nós começamos a entender aquilo que eu falei, de sermos corpo de Cristo Jesus. Deus quer usar cada um de nós como corpo de Cristo Jesus, sem vaidades, sem jactância, sem acharmos que nós somos melhores do que ninguém, mas Deus simplesmente quer nos usar como seu corpo, como corpo de Cristo Jesus. Mas nesse momento, eu queria levar aqui e chamar a atenção sobre alguns pontos que nós vemos nesse texto. O texto fala que Jessé, antes de sair, versículo 1, Deus fala: enche o teu chifre, ou enche o seu vaso, e vai ungir um novo rei. E ele, quando vê a Davi, ele derrama o óleo sobre Davi, derramando sobre ele a unção, ou seja, um ato de consagração nesse momento. Ele está consagrando a Davi como um novo rei. E o texto diz que a partir desse momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Houve uma mudança. E é nesse tema que eu queria trabalhar essa noite. Entendermos que Deus quer usar a mim e a você, e que sem vaidades nós devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse enchimento do Espírito Santo para sermos usados pelo Senhor. Na época de Davi, nós estamos falando do Antigo Testamento, havia uma lei.
Então Deus escolhia um ou outro para derramar do seu Espírito Santo, para usar essa pessoa com uma ação diferenciada, como um profeta, como um sacerdote, como um grande rei, como Davi. Mas Deus escolhia a uma pessoa para derramar do seu Espírito. Nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E com a vinda do Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Todos e todas, igualmente, são importantes na obra do Senhor. O profeta Joel, no capítulo 2, ele profetizou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens e anciãos, sobre homens, sobre mulheres, sobre livres, sobre escravos, mas ele derramaria da sua unção, do seu Espírito, sobre toda a carne. Nós vivemos hoje o tempo dessa graça. E a partir do Pentecostes, eu e você temos acesso a Deus diretamente através dessa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar comigo e com você, com cada um de nós. Não existe mais a necessidade de eleger uma pessoa e trabalhar somente com ela, mas Deus quer trabalhar com todos e todas. E olhando para esse texto, a gente começa a perceber que existem algumas ações que eu e você temos que ter consciência. Para enfrentarmos os obstáculos hoje, nós precisamos tomar alguns cuidados. O primeiro deles está logo no versículo 1, 1 Samuel 16. E ele dá uma ordem a Samuel: enche o vaso de azeite. Encher o vaso de azeite aqui significa uma ação que eu vou desempenhar. Deus não disse: eu já enchi o teu vaso de azeite e você vai ungir o novo rei. Ele fala para Samuel: enche o vaso de azeite. Existe uma ação minha e sua que eu e você é que vamos fazer. Nós temos que entender que algumas coisas eu e você, algumas práticas somos eu e você que vamos ter que atuar. Para mudar a história, para transformar a realidade, eu e você vamos ter que tomar algumas ações, tomar algumas atitudes. O grande profeta Samuel, o grande juiz que é Samuel, recebe uma incumbência de Deus: enche o vaso de azeite. Nós podíamos pensar: mas era grande juiz Samuel. Eu não sou um juiz, eu sou uma pessoa simples na igreja. Existem pessoas simples na igreja hoje? Não. Todos são importantes para o Senhor. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós podemos pensar sim, Samuel era um grande juiz, mas se olharmos para o Novo Testamento, o livro de Pentecostes, após esse momento do Pentecostes, Filipe é um dos primeiros evangelistas que se levanta. Ele era uma pessoa simples da igreja. Ele é eleito para levar a cesta básica para as viúvas gregas, nem as judias, para levar a cesta básica para as viúvas gregas. E Deus usa a Filipe tremendamente com sinais e com maravilhas. Se olharmos para o Antigo Testamento, Joel, que profetizou: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel provavelmente foi um sacerdote. Deve ter vindo da linhagem sacerdotal. A gente vai descobrindo isso pela história e pela arqueologia. Então, provavelmente, Joel era uma pessoa importante, vinha de uma família sacerdotal. Mas se olharmos para Amós, que também foi outro profeta, um profeta menor, Amós era boiadeiro. Amós cuidava de bois. E Deus chama Amós para ser um profeta, para mudar a história de Israel. Por que eu estou levantando esses nomes? Para nós entendermos que não existem grandes e pequenos, não existem pessoas importantes e pessoas simples. Todos somos igreja do Senhor. E a todos nós, Deus está dizendo: enche o teu vaso de azeite.
É uma ação que eu e você devemos ter nesse processo. E aí a segunda ação, nessa mesma questão, ele diz: enche o teu vaso de azeite. Então existe uma ação particular na minha vida. Eu sei que Deus quer que Deus abençoe a todos, encha a todos com unção, mas existe uma ação especial na minha vida. Deus dá ordem a Samuel: enche o teu vaso de azeite. Encher o teu vaso de azeite, na verdade, significa que eu e você devemos ter uma ação individual de buscar a Deus, buscar a unção do Senhor. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando normalmente nós trabalhamos sobre consagração, o ungir com azeite está associado em consagrar, separar um objeto, uma casa, uma família, uma pessoa para a obra do Senhor. E nesse ato de consagração para uma pessoa, nós estamos entendendo que é um ato de unção sobre a vida dessa pessoa. Você vai consagrar um objeto, mas uma pessoa você vai ungi-la para o ministério. Quando Deus dá ordem a Samuel: enche o teu vaso de azeite, Ele está dizendo: você vai fazer uma unção sobre uma pessoa. Você tem que se preparar para isso. E você tem que encher o teu vaso para fazer isso. Deus deixou de ser onipotente nesse momento? Não. Deus continua sendo onipotente. Mas Ele chama a mim e a você a termos uma responsabilidade individual na obra do Senhor. Quando Ele chama a Samuel: enche o teu vaso de azeite, Ele está dizendo para Samuel: Samuel, eu quero que você tenha um ato aqui individual de se consagrar e se preparar para ungir o novo rei de Israel. E era o grande profeta Samuel. Não estamos dizendo aqui que o profeta Samuel estava em pecado, não estamos falando que Samuel tinha algum problema na vida dele, mas havia uma ação individual para Samuel, que era para ele se preparar para fazer a unção na vida de Davi. Ele não sabia ainda quem era Davi e quem era o novo Israel. Assim Deus quer fazer conosco também. Nós podemos fazer esse paralelo. Nós não sabemos o que Deus quer fazer através de mim e de você. E nós não sabemos quando Deus quer fazer através de mim e de você. Então, qual é a nossa parte nesse processo? É estarmos sempre preparados. Cuidarmos da nossa vida pessoal, da nossa intimidade com Deus, para que na hora que Deus me chamar, eu não me ache despreparado. Eu não me ache sem condições de cumprir. Eu tenho certeza que, quando eu hoje pedi para o Carlinhos orar, quebrei aqui um tabu, né? Normalmente eu oro, né? Vocês já estão esperando que o pastor vai ler o texto, ele vai fazer a oração, né? E nós vamos escutar. Hoje eu quebrei um tabu aqui, quebrei uma linha de raciocínio. E falei: Carlinhos, ora pela gente. Opa! Eu entendo que nós temos que estar preparados todo o tempo para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas. Acontece que os afazeres nossos, e eu imagino que isso é uma grande estratégia do inimigo, nos sobrecarregar com afazeres, nos prender a algumas rotinas de trabalho diárias, nós esquecemos disso. E eu imagino que isso também aconteceu na vida de Samuel. Ele diz para Samuel: enche o teu vaso de azeite. Samuel encheu o seu vaso de azeite, chega na casa de Jessé. Quando ele vê o filho mais alto, mais bonito, mais charmoso de Jessé, ele fala assim: certamente esse é o novo rei de Israel. E Deus pode passar: senta aí, Samuel.
Você não entende nada. O homem olha pela aparência, mas Deus não vê a aparência. Deus olha o coração. Eu acho o texto bíblico lindo porque ele não floreia, não fantasia. Se fosse para escrever um livro épico aqui, Samuel não cometeria essa gafe. Concorda comigo? Samuel já levantaria certo. Esse é Davi, esse é o novo rei de Israel. Isso é discurso barato, né? E o que me apaixona na Bíblia é justamente isso. Nós podemos ver que Samuel não é diferente de mim, de você. Samuel também tem as suas dificuldades de enfrentar o seu dia a dia e ele não é perfeito. Ele realmente achou que Abinadab, que era o primeiro filho de Jessé, seria o grande rei de Israel. E Deus falou: não, conheço o coração desse rapaz, não é bom, não é ele. Não olha a aparência, olha o coração. Assim nós podemos entender que Deus quer fazer um paralelo comigo e com você. Quer usar a mim e a você para uma obra especial. Muitas vezes nós nos desqualificamos ou até de tanto ouvir as pessoas ao nosso redor nos sentimos desqualificados, verdade? Mas não é esse o caminho que a Bíblia nos traça aqui. Deus quer usar a cada um de nós. E Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Ele não está preocupado com a minha aparência, com a sua aparência. Ele está preocupado com aquilo que está lá dentro, no nosso coração. É interessante esse momento. Nós podemos pensar que Antigo Testamento, Saul tinha uma concepção ainda, de que, eu estou em Israel, Deus mandou destruir tudo e matar os bois, matar o novilho cevado e deixar os despojos para lá, mas Deus está longe, Ele não está vendo aqui, então eu posso pegar isso um pouquinho para mim, separar um pouquinho para mim, levar um pouco, vou prender o rei de Abimeleque, vou levar o rei preso também, mostrar para todo mundo: olha, prendei o rei. Isso para mostrar, dar uma lição para todo mundo. Quem eu estou querendo enganar? Eu estou achando que Deus não está vendo o que está acontecendo no meu coração e o que está acontecendo ao meu redor? E é incrível porque hoje em dia, século XXI, você vê pessoas fazendo as mesmas coisas, achando que Deus não está vendo o que está se passando no nosso coração. Achando que Deus não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. E Deus olha para esse tipo de coisa e fala assim: está querendo enganar quem? A mim, que sou onisciente? Aqui fica um divisor de águas. E nós temos que tomar esse cuidado para nós não seguirmos o curso do mundo. Muita gente diz que é de Deus, fala em nome de Deus, mas na sua vida prática você vê que está bem distante daquilo que era o propósito de Deus para cada um de nós. Como se Deus não fosse onisciente, não soubesse o que está passando no meu e no seu coração. Davi era melhor do que os outros irmãos? Tenho minhas dúvidas. Provavelmente não ia ser muito melhor do que os outros irmãos. Mas havia algo no coração de Davi que Deus escolheu a Davi e não os outros irmãos. Davi tinha um coração para Deus. Mais tarde, Lucas, o evangelista Lucas, vai falar sobre isso, vai falar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi tinha um coração aberto, um coração de amor, um coração de desprover-se, que é diferente do coração egoísta de Saul, do coração egocêntrico de muitas pessoas que eu e você conhecemos. Quando eu quero somente para mim, é egoísmo.
Quando eu quero somente para mim, eu não valorizo o meu próximo. Eu desqualifico as pessoas ao meu redor. E isso nunca foi o propósito de Deus para cada um de nós. Esse propósito é satânico. A gente às vezes fala de Satanás, né? Fala, essa tarde mesmo falava sobre essa coisa, muita gente tem medo, né, de quando vê aquele filme Exorcista. Está na moda agora de novo, né? Voltou agora Exorcista 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí viu o cara mexer a cabeça, falar grosso, botar a sopa de ervilha para fora, fica impressionado com aquilo, né? Isso é o demônio mais chureba, mais sem vergonha, mais ralé que existe na hierarquia demoníaca. Ele tem que fazer que ele é grande, que ele é forte, que ele é poderoso, engrossa a voz, imposta a voz, né? Então, ele tem que fazer aquele negócio de que eu sou potente. Demônio que é demônio, não precisa de nada disso. Potestade, você nem vê, nem acontece na sua frente. Ele vai só enviando as pessoas para o abismo e dando risada. Assim a gente começa a entender que Deus tem um propósito para mim e para você, para que a gente mude esse contexto e essa realidade. A sua vida é ponto fundamental para transformar esse contexto. Mas há um terceiro elemento aqui nesse momento na vida de Samuel e de Davi. Ele diz: enche o vaso com azeite. Com azeite. Muitas pessoas estão enchendo o seu coração de coisas que não são o azeite do Senhor. A gente às vezes passa horas vendo televisão, assistindo coisas que são bobeiras. Eu gosto de ver filmes. Eu gosto de filme de ação. Essa semana as meninas, minha esposa e minha filha, né, falaram: pai, vamos ver tal filme. Aquele filme de mulher que a gente olha assim e fala: hoje eu não estou com paciência para ver isso, né? Eu confesso para vocês que eu disse: eu vou ficar aqui, vou ver outro filme aqui na internet. Eu gosto de um filme mais de ação, né? Nós homens somos assim, né? Mas muitas vezes nós perdemos horas e horas diante da internet, diante da televisão, vendo bobeiras que não vão me edificar em nada, e eu não estou enchendo o meu vaso do azeite. Isso é um alerta para cada um de nós. E quando eu falo aqui para vocês, eu falo para mim mesmo. Eu também tenho que vigiar quanto a isso. Tenho que encher o meu vaso de azeite. Se eu não tiver nada no meu vaso, eu não tenho o que passar para vocês. Se eu não aprender nada, eu não sei ensinar nada. Você só ensina o que você sabe, o que você aprendeu. Assim é a vida cristã. Deus ensina a você hoje uma palavra, uma mensagem, justamente para que você saia daqui e ensine para outras pessoas, para os seus familiares, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, esteja falando com a pessoa na fila da carne, na fila do supermercado, aonde você estiver, falando com ela do amor de Jesus. Eu só posso passar o que eu sei. Se eu não sei, eu não tenho o que passar. Assim a gente começa a entender que Deus dá uma ordem a Samuel para encher o seu vaso do azeite. Ou seja, ele queria uma ação especial de ungir a um novo rei. Esse ato de unção é um ato muito especial. O próprio Senhor Jesus, o seu nome no hebraico é Joshua HaMashiach. Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Se Jesus precisou ser ungido, eu e você não precisamos? Não precisamos da unção do Senhor? Somos nós melhores do que Jesus, então? Muitas vezes nós agimos no nosso dia a dia como se não precisássemos. E quanto mais nós aprendemos na palavra, quanto mais nós aprendemos com o Senhor, mais nós tomamos consciência que mais nós precisamos da unção do Senhor. Portanto, quando nós vemos algumas pessoas com atitudes arrogantes, prepotentes, se colocando em destaque, eu tenho, na verdade, pena dessas pessoas. Porque quanto mais eu sei, mais eu aprendo o que preciso aprender com o Senhor.
mais eu aprendo que eu preciso mudar coisas na minha vida pessoal, mais eu tomo consciência de que o meu vaso precisa ser cheio do azeite do Senhor, mais eu tomo consciência de que a batalha espiritual que eu e você estamos inseridas, é muito grande, e sem o azeite, sem a unção do Senhor, é como se eu fosse para a batalha, né, de chinelo havaiana, né, chinelo havaiana, vou fazer a propaganda de chinelo havaiana aqui, né, eu não posso ir para a batalha de chinelo havaiana, eu tenho que ter consciência, pela palavra de Deus, que Deus quer usar a mim e você, me dar sabedoria, para que minhas decisões sejam sábias, me dar discernimento, para que eu consiga discernir aquilo que é errado e aquilo que é certo. E dentro daquilo que é certo, discernir o que realmente é a vontade do Senhor e aquilo que não é, porque eu posso estar fazendo uma coisa certa, mas não ser a vontade do Senhor. Quando Samuel se levantou para ungir o primeiro filho de Jessé, ele estava cometendo algum pecado? Não. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Mas ele foi pela aparência. E Deus tem que chamar a atenção de Samuel, dizendo: não, Samuel, senta de novo aí, porque esse não é o novo rei de Israel. Você olha pela aparência, eu olho o coração. Assim a gente começa a entender que encher o nosso vaso com azeite é, na verdade, nos prepararmos, nos consagrarmos e buscarmos entendimento do Senhor. Se eu tivesse que tomar essa decisão, eu faria isso. Mas se Deus fosse tomar essa decisão, Ele faria isso que eu vou fazer? Ele falaria dessa forma que eu vou falar, ou que eu estou falando? Ele tomaria essa direção que eu estou tomando? É a grande pergunta que eu e você devemos ter a cada instante da nossa vida. E isso é encher o vaso de azeite. Isso é entender que eu e você não somos independentes de Deus, mas pelo contrário, nós somos dependentes do Senhor. Deus quer que eu e você não caiamos em ciladas, em armadilhas. Samuel aqui poderia cair numa armadilha e ungir a pessoa errada. E Deus tem que dizer para Samuel: não, Samuel, senta aí. Não é esse o novo rei de Israel. Transportando isso para a minha e para a sua realidade, quantas coisas a gente faz que achando que está fazendo certo, depois descobre lá na frente que fiz totalmente o contrário daquilo que era o melhor para mim. Se tivéssemos discernimento naquele momento: não, Richard, senta aí, não vai pelo embalo não, calma, não faça isso, vai devagar, não é essa a decisão que você tem que tomar. E é a mesma coisa que eu vejo em Samuel. Deus tendo que segurar a Samuel, dizendo: não, Samuel, não vai no embalo não, não é esse o novo rei de Israel. Assim a gente começa a entender a beleza da palavra de Deus, que ela não fantasia nada, ela mostra uma pessoa como eu e como você, que temos dificuldades de tomar decisões, de agir e fazer a coisa certa, né? A gente pensa em fazer a coisa certa, faz na hora errada. Quantas coisas a gente pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Não somos diferentes de Samuel. Por último, por que nós estamos falando sobre tudo isso? Ele diz: enche o teu vaso de azeite, e ele diz: vem e enviar-te-ei. É Deus quem nos envia. É Deus quem enviou Samuel para fazer a mudança na história de Israel. Até aqui eu guardei a Saul.
E Saul se afastou dos seus bons caminhos e resolveu fazer aquilo que era mal aos meus olhos. A partir de agora, você vai mudar a história, Samuel, e virar um novo rei. Assim Deus quer agir na minha vida para que eu e você tenhamos compromisso na nossa história. Nós não estamos aqui por um acaso. Não viemos, a esse mundo a passeio. Você é uma pessoa-chave para mudar essa história. E Deus quer usar a você para mudar contextos hoje. Eu não estou aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Há um propósito de Deus em estarmos aqui. E Deus quer usar a nossa vida na prática para mudar a nossa realidade. Ele diz: vem e enviar-te. Porque Deus tinha um propósito de mudar a história de Israel e que Israel conhecesse o grande rei que foi Davi para a história de Israel. E assim Deus não tem coisas novas para fazer hoje, século 21? Será que se acabaram as propostas de Deus, os propósitos de Deus para o século 21? Deus não tem coisas novas para fazer hoje nessa realidade que eu e você vivenciamos? Se pensarmos na Suíça, Deus não quer mudar nada na Suíça. Está tudo bom, está tudo perfeito. Se pensarmos no Cantão de Genebra, Deus não quer mudar nada no Cantão de Genebra. Está tudo bom, está tudo perfeito. Não tem nada a ser mudado. Se reduzirmos para a cidade de Genebra, está tudo perfeito na cidade de Genebra. E olha que nós temos uma cidade maravilhosa, de verdade. Uma das cidades apontadas com melhor qualidade de vida no mundo. Mas eu e você que moramos aqui, a gente sabe o quanto nós sofremos com a realidade de Genebra. Está tudo perfeito, não tem que mudar nada. Se pensarmos no contexto das famílias da cidade de Genebra, não tem nada para ser mudado, não tem nada para ser transformado. Se pensarmos nas pessoas que você conhece, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, as pessoas que você conhece no dia a dia, não tem nada para mudar. As pessoas às vezes lá no Brasil pensam que a gente mora na Suíça, né? Então você mora na Suíça, mora em Genebra, você está bem. Será que é verdade? Será que não tem coisas a serem mudadas hoje? E esse texto bíblico chama a minha atenção e a sua, para a gente entender que há uma participação pessoal nesse processo. Deus quer usar a minha, você na prática, mudando a partir da minha família, a partir da sua família, a partir da minha casa, a partir da sua casa, mudando a vida do meu vizinho, da minha vizinha, do meu colega de trabalho, daquela pessoa que eu encontro no parque, daquela pessoa que eu encontro no supermercado, daquela pessoa que eu encontro na rua e todos os dias falo assim: oi, tudo bem? E ela: oi, tudo bem? Ça va bien, ça va. Será que Deus não tem algo para fazer na vida dessas pessoas ao meu redor? E Deus vai usar quem? Vai vir um anjo dos céus e vai entrar lá na empresa onde você trabalha e vai começar a ministrar para as pessoas, é isso? Não, né? Voltemos à realidade. Por isso eu olho para a vida de Samuel, me desafia. Samuel, ele teve que enfrentar o seu próprio contexto, 4.000 anos atrás. Eu tenho que enfrentar o meu contexto, século 21, 2.000 anos depois de Jesus. E Deus quer usar a mim e a você nesse contexto, para transformar a nossa realidade. Deus quer usar a mim e a você como vaso de azeite para consagrar, para abençoar, para restaurar e para fortalecer as pessoas ao nosso redor. Ele vai usar quem? A mim e a você, para fazer essas coisas. Por isso ele diz: vem e enviar-te-ei. Samuel foi enviado para consagrar um novo rei de Israel.
E ele diz o mesmo para mim e para você hoje: vem e enviar-te-ei. Deus quer usar você para consagrar um novo escritor, um novo profeta, um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus. Não sabemos. Mas Deus tem um propósito a usar e a transformar através da vida de cada um de nós. A igreja não foi chamada para ficar estática. A igreja foi chamada para ser dinâmica e atuante e abençoar as pessoas ao seu redor. Quando eu e você estamos sentados no trem, no ônibus, em algum lugar, na praça, Deus quer usar a mim e a você para transformar o contexto que nós estamos. Enquanto muita gente está dizendo: eu não sou desse mundo, então é um extraterrestre. Não, nós somos deste mundo. Nós não estamos no mundo, nós não agimos os valores do mundo, nós não pensamos conforme o mundo pensa, porque nós temos valores cristãos, nós temos princípios morais, nós temos princípios importantes para a nossa vida. E isso nos diferencia do resto do mundo. Mas nós estamos nesse mundo para mudar essa realidade. Se nós nos calarmos, se nós nos fecharmos, o mundo continua atuando no seu próprio curso. Se Jessé não abrisse a porta, Samuel não entraria. Se Samuel não se preparasse, enchesse o seu vaso e fosse até a cidade de Jessé, até Belém, não haveria unção do novo rei. Assim, nós temos que entender que tem coisas que eu e você podemos estar impedindo do propósito de Deus se consagrar e se tornar realidade no nosso contexto. Deus quer usar a mim e a você com autoridade. Portanto, eu vejo nesse texto a necessidade individual minha e sua de enchermos o nosso vaso de azeite. Nós precisamos encher os nossos vasos de azeite, principalmente nos dias difíceis. Quando tudo vai bem, pode até pegar a sandália havaiana e ir para a praia, né? A Vânia tem um cliente que essa semana pediu para ela fez um pedido de salgado, né? E aí a Vânia perguntou: o seu endereço? Ele falou assim: meu endereço? Eu moro em Copacabana. Ela: como? Copacabana, calçadão, praia. Aí ela: tá bom, você mora perto do lago. Estou entendendo. Deus quer usar a mim e você em contextos diferentes, mas conscientes da nossa realidade. Deus quer que eu e você enchamos o nosso vaso de azeite, tenhamos uma participação pessoal, individual, no propósito de Deus. Deus quer trabalhar através de mim e de você, com esse azeite, transformar vidas, pessoas que eu e você conhecemos, que não conhecem esse Jesus, que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem essa realidade, que estão carentes dessa graça, que estão carecendo de um pastor, um ombro amigo, uma pessoa que o ouça, que o abrace, que o valorize, que o respeite, que diga para ele ou para ela: você é meu irmão, você é minha irmã, você é importante para Cristo Jesus. Que a gente entenda isso essa noite e possamos entender: Deus tem um propósito a ser realizado através da sua mão. Sua mão vai realizar esse propósito. Olhe para a sua mão agora. Essa mão é um instrumento na mão de Deus. Deus quer usar essas mãos, a você e a mim, como um vaso cheio do azeite de Deus. Quero ter um momento de oração com você. Você fecha os seus olhos, que a gente possa estar colocando a nossa vida no altar de Deus. Deixe que o Senhor unja você, encha o seu vaso, para que você seja uma bênção, um instrumento na mão do Senhor.